Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, dia 23 de julho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando nesse momento na casa dos 66 mil dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 1,5%. Desvalorização similar à do Ether, segundo maior criptoativo do mercado, que nesse momento está custando aproximadamente 3.400 dólares americanos. O dia de hoje vai ser um dia bastante simbólico para o mercado cripto de uma forma geral. O primeiro ponto é que ao longo do dia de ontem, o dia 22 de julho, a gente teve entradas recordes nos ETFs de Bitcoin Spot. Somando todos, a gente teve um saldo positivo de mais de 7 mil Bitcoins, o que é muito considerando que diariamente são minerados 459 Bitcoins. Mas, de qualquer forma, o da BlackRock, ontem, somente o da BlackRock, teve uma entrada de 7.789 Bitcoins, o que é o maior dia de entrada desde março. E se a gente fizer essa conversão para dólar, só no dia de ontem, foi mais de $500 bilhão. Foram aproximadamente 523 milhões de dólares. Isso demonstra como os institucionais e os investidores tradicionais estão aproveitando esse momento de volatilidade, esse momento de oscilação para acumular mais e mais e mais Bitcoins. E ao longo do dia de hoje, dia 23 de julho, a gente vai ter o início da negociação dos ETFs de Ether Spot. No dia 22 de julho, ao longo do dia de ontem, a SEC aprovou as declarações finais de registro S1 necessárias para o lançamento em suas respectivas bolsas de valores, incluindo a Nasdaq, a Bolsa de Valores de Nova York e a CBOE, que é a Chicago Board Options Exchange. As gestoras que tiveram seus pedidos de ETF de Ether à vista aprovados incluem a BlackRock, a Fidelity, a Grayscale, que vai converter o seu trust em um ETF, a 21 Shares, a Bitwise, Franklin Templeton, VanEck e Invesco Galaxy. Vale ressaltar que essa decisão foi finalmente tomada 2 meses depois que a SEC deu luz verde às aplicações 19B, que foi no dia 23 de maio, ou seja, cerca de 2 meses depois do início da aprovação, de fato, do ETF, a gente agora vai ter a aprovação e o início da negociação. E, naturalmente, com o início da negociação de ETF, o que a gente já está vendo é uma guerra, uma batalha de taxas entre os ETFs para atrair usuários. E todas as taxas de administração vão oscilar entre 0,15% e 0,25%. Exceto o da Grayscale, que nem eu falei, era um trust que foi convertido para ETF, que vai manter a sua taxa de administração atual de 2,5%. Então, o que a gente vai ver, certamente, sem dúvida alguma, é uma grande venda, uma grande saída do ETF da Grayscale e, com certeza, uma migração para os outros ETFs. E isso que a gente vai ver agora, muito provavelmente, vai impactar no preço, na cotação do Ethereum, segundo o maior criptoativo do mercado, ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Inclusive, um relatório da Caico disse o seguinte, abre aspas, o lançamento dos ETFs futuros baseados em ETH nos Estados Unidos no final do ano passado foi recebido com uma demanda fraca. Todos os olhos estão nos lançamentos dos ETFs à vista, com grandes esperanças de uma rápida acumulação de ativos. Embora uma visão completa da demanda possa não surgir por vários meses, o preço do ETH pode ser sensível aos números de influxo dos primeiros dias. Ou seja, os analistas estão realmente aguardando, acreditando que a demanda de ETF de Ethereum Spot vai influenciar diretamente e rapidamente no preço do Ether. E além disso, uma outra coisa que vai influenciar não só no preço do Ether, mas no preço das criptomoedas de uma forma geral, é o reembolso, é o pagamento dos credores da Mt. Gox, a exchange que foi hackeada em 2014. Eles já transferiram aproximadamente 36% para a Kraken. A Kraken é uma das exchanges que vão trabalhar, vão ajudar nesse reembolso dos usuários. E ao longo do dia de ontem, eles fizeram também um envio de alguns valores para a Bitstamp, que é uma outra exchange que também vai ajudar nesse pagamento, nesse reembolso dos usuários. Eles fizeram algumas transferências de $1, por exemplo, para 4 endereços específicos da Bitstamp, que foi justamente para testar se o endereço estava certo, se bateu do outro lado, se não tinha nenhum problema na transferência, etc, etc, etc. Então, ao longo do dia de hoje, a gente deve ver mais transferências sobre isso
E, naturalmente, quando essas transferências acontecerem para a Bitstamp e a Bitstamp fizer o reembolso para os usuários, o que a gente com certeza vai ver é uma pressão vendedora. Por quê? Porque os usuários que fizeram seu hold forçado durante 10 anos vão vender os bitcoins recebidos, os bitcoins e os bitcoins cash também, né? Vai ser BTC e BCH esse pagamento. Mas, de qualquer forma, só a demanda que os ETFs de Bitcoin Spot estão tendo, somado com um potencial fluxo positivo no mercado, de capital no mercado, graças ao ETF de ETH, que vai começar hoje, talvez a gente já consiga anular uma boa parte dessa pressão vendedora que vai vir da Mt. Gox. De qualquer forma, a gente vai acompanhar aqui no Giro Bitcoin e vai trazer sempre para vocês em primeira mão. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!